Ok, então nós estamos na parte 2 desta sexta aula. E aí, nesta parte 2 nós vamos tratar do assunto, o contraste entre Adão e Cristo. Qual a diferença entre Adão e Jesus? Então vejam lá. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, nós temos o seguinte relato: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Vejam então a ideia da continuação do pecado de Adão até o último homem que vai nascer na face da terra. Então Adão é considerado o primeiro homem, e a partir da queda de Adão, todos estão na mesma condição de pecadores. Então vejam que a Bíblia, ela não dá possibilidade do homem obter a salvação sem a intervenção divina. Na verdade, o Evangelho é o único meio que Deus se utiliza para salvar o homem, mediante a pregação e mediante a obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, entrou o pecado no mundo. A partir do momento que entra o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por causa daquela ideia da desobediência, no dia em que comeres do fruto daquela árvore morrerás, então com o pecado a morte, e isso passou para todos os homens. Então todos eles estão condenados à morte por causa do pecado. Mas aqui nós vamos observar em Romanos capítulo 5, versículo 17, dizendo o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então vejam o contraste. Em Adão nós temos a queda. Todos nós recebemos, por filiação dos nossos pais, a herança adâmica, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. E essa natureza, ela produz naturalmente pecados. Então, por que nós cometemos pecados? Por que o ser humano é pecador por natureza? Porque ele herdou essa natureza que vem em Adão, passando de geração a geração, e continuará até que o último homem nasça na face da terra. Todos estão debaixo dessa condição de ofensa. Pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte. Vejam, em Adão, todos estamos condenados à morte. Não tem como resolver o problema se não for mediante Cristo. É por isso que Cristo é o sacrifício perfeito. É por isso que Deus nos comprou mediante Jesus. Aí a ideia da redenção que nós já falamos. Muito bem, por causa de Cristo, muitos vão receber a abundância da graça e o dom da justiça. E por isso reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, da mesma forma que nós temos a queda em Adão, em Cristo nós temos a redenção. Em Adão nós temos a condenação, em Cristo nós temos a salvação e a libertação do pecado. Vejam também, aí mesmo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 18, pois assim como por uma só ofensa, a ofensa de Adão lá no Éden, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Vejam só, então nós não podemos dizer que nós não temos nada a ver com o pecado de Adão. Pelo contrário,
Por causa da queda, nós nos tornamos semelhantes a Adão. Nós nos tornamos natureza desse nosso ascendente. A nossa natureza é adâmica e nós então estamos debaixo dessa condição de escravidão, debaixo do pecado. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, veja, o juízo é para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Vejam o juízo para a condenação. Então, todos os seres humanos estão debaixo dessa situação de condenação, debaixo dessa condição de juízo. Porém, por um único ato de justiça. Que ato de justiça é esse? É o ato de justiça que Jesus realizou na cruz do Calvário. Então vejam, qual é a única condição do homem não ser condenado? É mediante a obra redentiva de Jesus na cruz do Calvário. Não existe possibilidade do homem ser salvo por causa das suas boas obras. Deus não criou as boas obras com esse propósito de salvação. Mas a obra de Jesus, o seu ato de justiça, satisfaz plenamente a justiça de Deus. Por isso somos santificados. Estamos em processo, ou melhor, por isso somos justificados. Estamos em processo de santificação e receberemos a glorificação, o corpo glorificado lá no futuro. Sobre a lei do pecado, Paulo vai nos ensinar também, Romanos capítulo 7, a respeito da lei do pecado. Ele vai dizer o seguinte nos versículos 15 e 19. Pois o que faço não entendo. Veja a questão da natureza adâmica. O que faço não entendo. Porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso faço, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Então, o que está acontecendo aqui? Uma natureza pecaminosa, a lei do pecado agindo no homem. Então, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é correto, nós sabemos o que é bem, mas nós não praticamos o bem que nós queremos, e sim o mal que nós aborrecemos. Então, Paulo está dizendo aqui sobre essa fraqueza humana de não conseguir, por esforço próprio, satisfazer a justiça divina. Por isso que nós dependemos da ação de Deus, da sua justificação, da ação do teu Espírito para nos santificar, e também do seu poder na ressurreição para nos dar um corpo glorificado. Portanto, nós estamos debaixo dessa dependência total de Deus e Deus mesmo produz em nós a sua salvação. O plano dele foi nos escolher para a salvação e não para a condenação. Por isso, um único ato de justiça foi suficiente para Deus salvar o homem. E aqui em Romanos, apenas para nós encerrarmos esta parte, Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 4, Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, a favor dos judeus, são para que eles sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Vejam, Paulo vai deixar claro aqui que
mesmo um judeu, cumprindo todos os ditames da lei, todos os estatutos. Isso aí é justiça que vem da lei. Porém, somente a justiça de Cristo é que Deus leva em conta para a salvação do homem. Logo, todos nós, todos os seres humanos, independente da sua religião, precisa reconhecer que em Cristo é o único meio que Deus utiliza para salvar o homem, através da obra, do ato de justiça, da justiça divina em Cristo Jesus para nos salvar. Encerramos esta segunda parte da aula 6.